Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40 e o 31. Eu quero iniciar o estudo aqui falando sobre a simbologia bíblica da águia. Essa árvore tem muito o que nos ensinar. O Isaías 40 e o 31 diz assim: espera até a luz rolando. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Diga amém. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, é interessante que a gente meditando na palavra, às vezes nós lendo e passamos despercebido, mas a Bíblia diz: tudo que está escrito para o nosso ensino para a nossa edificação E essa ave chamada águia, ela tem muitas coisas que nós podemos aplicar para a vida espiritual e aprender. Uma das coisas que eu via muito minha saudosa avó falar em suas orações era assim: Deus, me dá a visão de águia. Os crentes mais antigos, eles sabem do que eu estou falando, porque se tem uma das coisas que chama a atenção na águia, é a sua visão. A águia tem uma visão muito interessante. Então eu quero falar alguns pontos aqui nela que vai nos ensinar muito. E quando o profeta Isaías ele fala sobre a águia, não vou fazer uma exposição do texto, só tirei esse texto como uma base para a minha fala aqui, mas ele dá uma simbologia do cristão com a águia, porque o profeta Isaías ele diz que enquanto o cristão que espera no Senhor, ele tem uma aparência como que de águia, porque a águia enquanto voa, ao mesmo tempo ela está voando e está descansando. É interessante isso. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui com os irmãos é sobre a visão da águia, porque é interessante que a gente vê que elas têm os olhos frontais, que diferem ela das outras aves, e concede uma visão ampla, uma visão panorâmica. Porque, irmão, é interessante que a águia, ela está voando e ela está vendo, irmã Jane, o que está acontecendo ao seu redor. Ela tem uma visão ampla, uma visão geral. E assim também, irmão, é o crente que difere das outras pessoas, que torna ele diferente das outras pessoas por causa da sua visão espiritual. Aleluia. Crente é diferente por causa da sua visão espiritual. Crente não vê como o ímpio vê. Crente não vê como o mundo vê. Crente vê diferente, né? O povo que não são águia, vamos dizer assim,
não são espiritual, não tem visão espiritual, o médico que não tem visão de Deus, ele olha para uma doença e diz assim: pode levar para casa que vai morrer. É assim ou não é? O mundo olha para uma pessoa que está no mundo do alcoolismo, das drogas, e diz assim: vai morrer, não tem mais jeito. Aí um crente olha para aquela pessoa, aí uma mãe olha para aquela pessoa, um obreiro olha para aquela pessoa e diz assim: Deus tem um plano em sua vida. Sabe o que é isso? É visão de águia. O crente não vê como o mundo vê. É por isso que a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. O crente vive, irmão, os olhos do crente é a fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, e a certeza, a convicção daquilo que se espera. Então o crente que tem visão é totalmente diferente do povo do mundo. Então uma das coisas que nós precisamos ter como cristão é visão de águia. Então a águia tem uma visão ampla, uma visão panorâmica, ela tem uma visão geral das coisas, né? Existem aves que são míope, existe ave que não enxerga bem, né? Então a águia, crente representa a águia por causa dessa característica. Outra coisa que nos chama a atenção da águia é a alimentação da águia. Irmão, a águia, ela busca através da sua própria, ou melhor, através da sua caça, a sua própria comida. Ela busca a sua alimentação. Ela não espera, presbítero Carlão, outra ave trazer para ela, né? Aí eu coloquei aqui: isto representa a busca do crente pela palavra de Deus. Isto ensina, irmão, que o crente deve buscar de forma pessoal se alimentar da palavra através da leitura e da meditação da palavra de Deus. Sabe, irmão, o crente que medita na palavra, o crente que ora, é um crente águia. Aleluia. A águia, ela sai para caçar, ela vai buscar a sua alimentação. Irmão, o crente que não busca se alimentar da palavra, o crente que não busca se alimentar da oração, se estruturar na vida de oração, vai ser um crente pardal. Glória a Jesus. O crente pardal é aquele tipo de ave que come tudo, é ou não é? Pense numa coisa imunda, é pardal. Pardal come de tudo que não presta. Glória a Deus. Então o crente é águia, irmão. Águia vai em busca da sua alimentação. É por isso que no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia diz que só é feliz aquele que se alimenta. Irmão, eu não sei como é que uma pessoa dá conta, passar o dia, quem sabe ler, né? Quem sabe ler, e quem não sabe ouve de qualquer forma, porque a Bíblia diz que bem feliz é tanto quem ouve como quem lê, né? A Bíblia diz isso. Mas, irmão, como é que um crente que lê, que tem a sua Bíblia, se levanta de manhã, passa o dia todo, não se alimenta da palavra, irmão? Esse crente não vai ter estrutura para voar. Este crente não vai ter estrutura para enxergar, né, as adversidades, não vai ter visão. Então a águia, ela busca a sua alimentação. Irmão, tem crente que ele não busca se alimentar, ele só pega da Bíblia quando vem para a igreja. Ele não dobra o joelho antes de acordar, de levantar da cama para fazer as suas demandas, né, para ir trabalhar. Ele não levanta da cama, não tem aquele hábito de orar, não tem aquele hábito de ler o versículo do dia. Irmão, é um crente que não busca se alimentar da palavra.
E esses crentes vai enfraquecendo. Aí depois começa a colocar defeito na igreja, né? Diz que não vai mais para a igreja, que o problema é a igreja, é o pastor, é a dirigente, é o conjunto, é a igreja que é longe, é o calor que é demais. Por quê? Porque não está se alimentando. Outra coisa, irmão, que me chamou a atenção é que a águia não come nada em estado de decomposição. A águia não come, presbítero Carlão, nada podre. Você nunca vai ver uma águia em carniça. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Isto representa, ou é a característica do crente, que também não pode comer nada estragado. Isso fala do crente, irmão, que não se alimenta de mensagem herética ou corrompida. O crente precisa saber analisar as pregações, os ensinos, para não comer nada podre, né? Irmão, tem crente, irmão, comendo umas profecias podres, né? Tem crente, irmão, se alimentando com falsa profecia. Isso é comida podre, irmão. O crente águia, ele diz: essa comida é podre, eu não vou comer. Aleluia. O que me chamou a atenção, na quarta-feira passada, nós falamos sobre Noé. Irmão, quando Noé soltou o corvo, já foi e não voltou. Por quê? Porque ficou em cima dos cadáveres. A Bíblia diz que ele jogou a pomba, soltou a pomba, ela foi, voltou, foi, voltou. Na terceira, não voltou mais. Não me leve a mal, vai ser um pouco grosso, mas tem crente com espírito de corvo. Por quê? Está saindo da arca, da igreja, para comer carniça fora. Verdade. E não volta mais não. Come para lá fica. Aleluia. Irmãos, o crente precisa, irmão, saber se alimentar das boas pregações. Verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, meu irmão. É um ponto de ensino e talvez alguém ache ruim, mas isso vai edificar vocês. Eu não estou preocupado se alguém vai gostar a mensagem do pastor pregador. Não, mas eu quero que vocês se alimentem e não venham passar dificuldade. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Crente tem que analisar as pregações que ele escuta. Não é todo tipo de pregação que o crente deve guardar, não. É verdade. Tem umas coisas por aí muito esquisitas. Tem umas coisas por aí muito estranhas. Nós somos águia, irmão. Nós não somos pardais, não. Irmão, observe o pardal. O pardal ele se embora na areia da rua. Come pão velho, pão pisado. Gato pisado por carro ele come. Carne podre. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Os irmãos perdoem, mas a garganta não está muito boa, viu? Então, irmão, tudo isso nós aprendemos com a águia. Nós somos águia, irmão. Irmão, existe tipo de profecia que a Bíblia manda a gente julgar as profecias, ver se é de Deus. Tome
cuidado com profecia. Como falava um pastor meu, eu trabalhei com ele, principalmente profecia para casamento, que o pessoal arruma. Então, irmão, a visão da águia, a alimentação é algo muito importante. Agora, outra coisa que me chamou a atenção na águia, irmão, é que além da águia, além da sua alimentação, também tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a águia não bebe, irmão, água suja. Deixa eu falar para vocês. Água na Bíblia fala de palavra. Água fala de palavra. Paulo disse: vós já estáis limpo pela palavra. Jesus também falou isso. Então, a águia é uma ave que só bebe água limpa. Sabe o que isso representa, irmão? Isso representa, ou é a característica do crente, que também não pode se alimentar de nada sujo. Há muitas águas, irmão, sendo servida, há muita água suja por aí, sendo servida ao povo de Deus, irmão, e tem gente bebendo muita água aí, e como falava o meu saudoso avô, e daqui a pouco vai ter um monte de menino com a barriga cheia de água. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Toma água de manhã em jejum, encher bem a barriga, é bom. Dá um negócio estranho, não dá? Irmão, tem crente aí, irmão, está pensando que está com a barriga cheia de alimento, mas não, é cheia de água, e água suja. Aleluia. Irmãos, fale quem quiser, mas enquanto o pregador está pregando, olha, eu estou aqui, olha. Vocês podem observar no púlpito. É um pregador pregando e eu analisando. É meu dever, a Bíblia manda. Temos que ler a Bíblia. Espera aí, isso aqui não está na palavra de Deus, não. Isso que ele está falando é coisa do diabo. Porque a Bíblia diz, irmão, que tem até doutrina do demônio. Tem gente ensinando coisa do diabo e muita gente pensando que é de Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Então, há muita água suja sendo servida ao povo de Deus, mas o verdadeiro cristão não aceita se alimentar desta água. Isto fala, irmão, da palavra de Deus que deve ser pregada com pureza, com verdade, com seriedade. Sabe por que muita gente não gosta de ouvir a verdadeira doutrina bíblica? Porque ela é limpa. Tem um monte de ensino aí sujo e tem crente gostando. Pode vir do jeito que está e permaneça do jeito que está, e não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: santificado seja ao vosso Deus espírito, alma e corpo. Fale quem quiser, veste de crente tem que ser santidade, roupa de crente tem que ser de santidade, andar de crente tem que ser de santidade, tem que ser santo, linguagem de crente tem que ser santo. Oh, aleluia, o labutado crente tem que ser santo, irmão, porque nós vamos morar com Deus santo. Aleluia. Não tem desculpa. Alguém gosta ou que não, mas a palavra tem que ser pregada. Verdade. Tem gente querendo se banhar em água suja. Quem banha em água suja, irmão, se lambuza. Aleluia. Outra coisa que me chamou a atenção na águia é o vigor que ela tem para voar. A águia, irmão, ela tem um voo muito rápido. Ela tem um voo possante, né? E essa característica da águia, irmão, dá a ela uma capacidade. Isso aqui, irmão, é muito interessante. Para voar de forma segura e direcionada, independentemente
da circunstância e do vento. Irmão, quando uma águia ela decide voar, nada e nem ninguém tira ela do foco. Verdade. Nada e nem ninguém tira ela do foco. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem. Quando está vindo uma grande tempestade, a águia é a única ave, vocês vão ver porque a ave é uma ave tão, a águia é uma ave tão importante, e o crente é representado como se fosse ela. Por quê? Presta atenção comigo, irmão. Ó, uma grande tempestade, quando a águia está voando, ela tem uma estrutura tão firme, tão rápida no seu voo, que ela ultrapassa as nuvens e fica por cima da tempestade. A águia. Outra coisa, se uma águia ela está voando aqui direto, não tem vento que tire ela do foco dela, não desvia ela. Irmão, deixa eu falar para vocês. E a Bíblia diz assim, Paulo falou para Timóteo, que tem muitos que são levados por vento de doutrina. Irmão, tem crente, irmão, que qualquer vento está levando ele. Está tirando ele do foco, está tirando ele da igreja, está tirando ele da sua estrutura psicológica. E esse crente não é crente águia. O crente águia, irmão, nada tira ele do foco, nada impede ele voar. Se vocês nunca pararam para observar, vocês observam essas aves que tem por aí, rembitivi, pardal, arara, por aí, pode observar. Quando dá um vento aqui em Mineiros, eles ficam doidinhos, e o vento leva eles para tudo quanto é lado. Ele tem que se esconder. A águia não pode, não impede ela de voar. Sabe o que isso representa, irmão? É o crente. Pode vir a luta que for, pode vir o vento que for, pode falar dele, pode falar dela, mas ela não deixa de vir para a igreja, ela não deixa de orar, ela não deixa de jejuar, ela não deixa de reger, ela não deixa de cuidar do ciclo de oração, ela não deixa de visitar, ela não deixa de fazer nada para Deus. Sabe por quê? Porque é um crente águia. Aleluia. Quando eu vejo esses, irmão, quando eu vejo esses crentes me churuco, eu não vou mais não, irmão, é crente pardal, glória a Jesus. Qualquer coisinha já quer deixar tudo, né? Já quer soltar o arado, já quer queimar a Bíblia, já não quer mais para o culto. Irmão, que tipo de crente somos nós? Você é crente pardal ou é crente águia? Deixa o vento soprar. O escritor aos Hebreus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem olha para Jesus, irmão, não olha para a fofoca. Quem olha para Jesus não olha para o tamanho das pedradas. Quem olha para Jesus não olha para o tamanho da adversidade. Pode até olhar, mas o olhar não perde o seu foco. Não substitui o tamanho do gigante pela grandeza do seu Deus. Na Bíblia você não vai ver Davi falar em momento algum que Golias era gigante. O problema nosso é a nossa visão. Nós estamos olhando para o tamanho do problema, o tamanho da tempestade, o tamanho do vento, e estamos esquecendo de quem está conosco no barco. Então, não olhe para o vento, irmão. Não olhe para a contrariedade sobre você. Foca em Jesus. Paulo disse: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, avanço para que estou diante de mim, olhando para Jesus. Irmão, vamos olhar para Jesus, irmão. Quem olha para Jesus não tem tempo para olhar mais para nada. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, irmão, crente precisa ter um voo de águia. E é interessante
que enquanto a águia está voando, ao mesmo tempo ela descansa. Às vezes, irmão, o vento está soprando na casa, no esposo, no filho, na nora, e alguém diz assim: rapaz, e aquela irmã está tão tranquila? Sabe por quê, irmão? Porque ela é crente águia. Aleluia. E o crente águia, irmão, ele não perde a estabilidade. O crente águia é igual aquela mulher sunamita, o filho morto, e alguém perguntou para ela: vai tudo bem? Ela disse: está tudo bem. Sabe por quê? Porque é crente águia. Aleluia. Crente águia, irmão, não tem tipo de vento, não tem tipo de tempestade que impeça ele voar até as alturas. Glória seja dado o nome de Jesus. Outra coisa que me chamou a atenção na águia é a liberdade, irmão, da águia. Irmãos, é interessante que a águia, ela só consegue viver em liberdade. Você nunca vai ver uma águia em gaiola, presa, não. A águia, para ela sobreviver, tem que viver livre. Verdade. Diga assim comigo assim: o meu Deus Meu Deus. me libertou Libertou. para ser águia. Para ser águia. Aleluia. Agora vai apertar um pouco. Irmãos, a águia, ela não aceita ser presa. Deixa eu falar para vocês: alguém já viu aí, na casa de alguma pessoa, uma águia presa? E olha que eu já morei em fazenda. Eu nunca vi ninguém criando gavião. A gente vê o quê? Periquito, papagaio, arara, quase todo tipo de ave. E tem delas que se adapta tanto a viver presa em gaiolas, que se soltar morre, não é? Então, irmão, mas pastor, isso tem a ver com a gente, e muito. Quando a águia está presa, irmão, ela nem come e nem bebe, cara. Olha só, irmão. Ou como eu queria que a igreja estivesse cheia para ouvir essa mensagem. Irmão, quando Jesus morreu na cruz, foi para a nossa liberdade total. Verdade. Esse negócio, irmão, agora vocês me aguentam aí, segura aí pelos bancos. Aqui, eu até o momento não tenho visto, não, né? Talvez esteja bem escondido, não tenho visto. Mas, irmão, vai ter, né? Tem, vai ter. Irmão, pense comigo. Se a gente diz que aceitou a Jesus, vivemos no Evangelho e não tem uma vida de renúncia, está errado, irmão. Deixa eu falar para vocês: uma pessoa que está no mundo, vem para a igreja, não muda as vestes, não muda o comportamento, essa pessoa não foi liberta não, minha gente. Não foi. Alguém me desculpe se essa palavra ofender, mas é nos confrontando. Porque o que sabe o que significa evangelho? É boas novas, é algo novo, é boa notícia. O que difere o cristão do mundo é a santidade, é a separação para Deus. Se for para a gente estar aqui parecendo com o sistema satânico do mundo, não adianta, não vale a pena estar no culto todos os dias. Vá para a missa que é melhor.
não tem mudança. Aleluia. E deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem aqui o que Deus quer falar sobre a liberdade da águia. Pode observar, o crente que é águia, ele tem a liberdade para comer e come e se alimenta bem. Mas o crente que não foi liberto, ele não come da comida que é dada. Nessa palavra aí, não é para mim não come. Assim como a águia, que quando está presa não come nem bebe, assim é o cristão quando está preso pelas correntes do diabo. Ele não quer comer a palavra, ele não quer comer o ensino bíblico da palavra, ele não quer andar de acordo com a palavra, aí vai ficando desnutrido, vai ficando branco, vai perdendo as forças, daqui a pouco está no mundo de novo, irmão. Aleluia. Irmão, o crente que foi mudado, que realmente teve um encontro com Jesus, pastor não precisa orientar ele, fala não. Quando ele é crente hoje, quando é amanhã que você vê ele na rua, você já vê diferente. Por quê? Porque é um crente liberto, é um crente águia. Se você está sendo uma águia presa, meu filho, presa, minha filha, você vai morrer. Tem muita águia morrendo porque está presa. Deus te chamou para a liberdade, irmão, diz a Bíblia, e não para a prisão. Aleluia. Tem crente preso pelo amor ao dinheiro, tem crente preso pelo orgulho, tem crente preso pelos prazeres do mundo. Um crente desse vai morrer. Crente tem que ter prazer, irmão, pelas coisas de Deus. Aleluia. Que Deus venha nos cobrir com seu sangue, irmão. Próxima quarta a gente continua. Que Deus venha nos cobrir com seu sangue e que nós possamos ser crente águia. Deus chamou a gente, foi para a liberdade. Irmãos, eu não estou falando, porque quando a gente fala de comportamento, vem logo na nossa mente usos e costumes, que às vezes deixa alguns inquietos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: o costume dos crentes é diferente.